Hidroalogenação. Na hidroalogenação, teremos a adição de um haleto de hidrogênio, ok? Então, nós temos aqui, ó, fórmula geral, HX. Então, podemos ter a adição de HCl, de HBr e de HI, ok? Então, como será a hidroalogenação em alcenos? Olhem só, haverá a quebra da ligação π, um elétron neste carbono, um elétron neste, haverá a quebra entre a ligação do hidrogênio com o cloro, o hidrogênio entra em um átomo de carbono, o cloro entra em outro, ok? Olha só, aqui, nesse composto, no eteno, tanto faz a entrada do hidrogênio em qualquer um dos átomos de carbono, porque todos são iguais. Porém, nós veremos daqui a pouquinho que teremos uma regra muito importante a observar. Aliás, o momento chegou. A regrinha é chamada de regrinha de Markovnikov, ok? Markovnikov é um químico, ele foi um químico russo, ok? Ele fez muitos testes e ele chegou à conclusão de que quando nós tivermos moléculas assimétricas, né? Ou seja, quando você divide a molécula, você percebe que ela não é igual, né? Dos dois lados da ligação dupla. Toda vez que esse processo ocorrer, em qual carbono da dupla nós devemos colocar o hidrogênio? Em qual carbono da dupla nós devemos adicionar o halogênio? Ok? Então, a regrinha de Markovnikov nos responde. Então, diz o seguinte, que em uma reação de adição, o átomo de hidrogênio é adicionado sempre, né, preferencialmente, ao átomo de carbono mais hidrogenado da dupla. Ou seja, por exemplo, nós temos aqui, não temos mais o eteno, nós temos agora o propeno, ok? Então, nós já sabemos que haverá quebra da ligação entre os átomos de carbono, ok? Teremos um elétron sobrando em um átomo de carbono e no outro átomo de carbono. Portanto, teremos a entrada de um hidrogênio no carbono e a entrada do cloro em outro carbono. Porém, em qual? Então, de acordo com a regra de Markovnikov, o hidrogênio sempre entra no mais hidrogenado. Portanto, o hidrogênio teria que entrar nesse átomo de carbono aqui, porque ele apresenta 2 átomos de hidrogênio. Ele é o mais hidrogenado, enquanto que o outro apresenta apenas um átomo de hidrogênio. Okay? Agora, por que isso ocorre? Né? Então, nós temos aqui ó, o HCl, a gente já sabe que essa molécula HCl, o hidrogênio é o cátion, vamos dizer assim. Ele tem carga parcial positiva, ok? Enquanto que o cloro tem carga parcial negativa. Quando a gente analisa aqui o composto orgânico, nós percebemos o seguinte, olha só. Nós temos aqui carbono ligado a hidrogênio e aqui carbono ligado a carbono. Carbono ligado a hidrogênio vai apresentar uma maior diferença de polaridade, ok? Já carbono ligado a carbono tem a mesma eletronegatividade, ok? Então, não vai apresentar diferença nesta parte, apenas nesta. Então, nós podemos concluir o seguinte, que este átomo de carbono aqui é mais eletronegativo do que este, ok? Porque apresenta maior diferença de eletronegatividade. Certo? Então, se ele é mais eletronegativo, ele vai ter maior atração para este hidrogênio, que é eletropositivo, ok? Então, por isso que o hidrogênio é adicionado no átomo de carbono mais hidrogenado, ok? Ah, mas por que o hidrogênio é adicionado no átomo de carbono mais hidrogenado? O processo inverso não é possível? Sim, é possível. Porém, vai se formar preferencialmente este composto aqui, que a gente chama de produto principal ou majoritário, ok? Mas também vai se formar, também pode se formar
o minoritário, que seria o inverso, o hidrogênio no outro átomo de carbono, ok? Então, esse aqui é o principal, ok? É o principal, é o majoritário, se formará em maior quantidade a entrada do hidrogênio no carbono mais hidrogenado e o halogênio entra no outro carbono da dupla. No entanto, também temos outra regra importante, conhecida como reação de Karash ou adição anti-Markovnikov, tá? Esta regra ela é exclusiva para o HBr. Toda vez que nós temos HBr na presença de peróxido, ok? Somente em presença de peróxido vai ocorrer a regra anti-Markovnikov, ou seja, o bromo, o hidrogênio não entra no carbono mais hidrogenado, ok? Ele entra no menos. E o bromo é quem entra no carbono mais hidrogenado. Olha só como a gente pode observar aqui. Então, olha só, esse carbono é o carbono mais hidrogenado. Então, a entrada do bromo foi nele, ok? E o hidrogênio entrou, então, no carbono menos hidrogenado. Olha só tinha um átomo de hidrogênio. Ok? Olha só. Tudo bem? Então, se for HBr sem a presença do peróxido, você obedece à regra de Markovnikov. Agora, se for HBr em presença de peróxido, regra anti-Markovnikov. E se estivermos falando em alcinos? Se estivermos falando em alcinos, procederemos da mesma forma. Então, por enquanto aqui, olha só o que vai acontecer. Vamos romper a ligação π, um elétron para este carbono, um elétron para este. Então, entra o hidrogênio em um carbono e o cloro entra no outro, ok? Então, nós formamos aí, olha, um aleto, ok? Com a presença de dupla ligação. Mas olha só que coisa interessante. Nós podemos fazer mais uma adição de HCl. Aqui nós fizemos adição parcial. Podemos fazer mais uma adição. Se nós fizermos mais uma adição, aí o que a gente precisa? Obedecer a regra de Markovnikov. Então, aqui nós temos o carbono mais hidrogenado. Ele tem 2 átomos de hidrogênio. Enquanto que este, que já tem a presença do cloro, só tem um átomo de hidrogênio. Então, o que vai acontecer? O hidrogênio entra no átomo de carbono mais hidrogenado. Então, o hidrogênio entra neste carbono aqui e o cloro entra neste. Então, olha só. Então, nós teremos como produto majoritário, né, este composto em que os 2 átomos de cloro se fazem presentes no mesmo átomo de carbono. Então, de maneira simplificada, nós temos, né, aqui, pela adição total, né, na quebra das 2 ligações π. Nós teremos, então, a formação desse composto, que seria o 1,1 de cloroetano. Hidratação. Hidratação é a adição de água, ok? A adição de H2O. Deixando de maneira mais didática, né? H2O, H, ligação covalente, OH. Lembrando que aqui nós teremos carga parcial positiva, carga parcial negativa, porque aqui haverá liberação do H+, e aqui do OH-. Então, olha só, em alcenos, da mesma forma, rompimento da ligação π, um elétron para este carbono, um elétron para este. Aqui não faz diferença em qual dos carbonos o hidrogênio vai entrar, porque essa molécula é uma molécula simétrica, ok? Então, olha só, nós tínhamos um alceno, passamos a um álcool, olha só. Tá? Ó, método de obtenção de álcoois. Porém, se a molécula não for simétrica, se ela for assimétrica, como é o caso aqui, o que nós vamos fazer? O hidrogênio precisa entrar
no carbono mais hidrogenado. Então, no caso, o carbono mais hidrogenado da dupla é este carbono aqui, ok? Então, vai haver o rompimento da ligação, teremos um elétron para este carbono, um elétron para este outro carbono. Então, o hidrogênio entrará preferencialmente neste carbono e a hidroxila entrará preferencialmente neste carbono, ok? Então, teremos a formação aí do 2-metil, but, 2, butan, 2-ol, ok? Então, nós tínhamos um alceno, passamos a um álcool, ok? E se estivermos falando em um alcino? Se for um alcino, o que vai acontecer? Quebra da ligação π, um elétron para cada átomo de carbono. O hidrogênio entra num átomo de carbono, a hidroxila entra no outro átomo de carbono. E aí o que nós teremos? Nós teremos a presença de um enol. Olha só, um enol. Quem é o enol? O enol é um composto insaturado por dupla ligação que apresenta uma hidroxila ligada diretamente ao carbono insaturado. E toda vez que esse processo ocorre, o que vai acontecer aqui? A tautomeria. Ou seja, vai entrar em equilíbrio dinâmico, certo? O que acontece aqui? Olha, essa dupla passa para cá e esse hidrogênio vem para este carbono para completar as ligações. Então, de um enol, o enol entra em equilíbrio dinâmico com outro composto que seria, no caso aqui, um aldeído. Ok? Certo? Então, quando nós temos os alcinos, vai ocorrer então a tautomeria, tá? Que pode originar tanto aldeído quanto cetona. Aí você vai observar no composto a posição da hidroxila, ok? Se a hidroxila ficar num carbono de extremidade, nós vamos formar aldeído. Se a hidroxila se localizar num carbono que esteja entre carbonos, então formaremos uma cetona, ok?